Nem tudo que reluz é ouro, e é por isso que o investidor deve saber diferenciar uma grande cilada de uma boa oportunidade. Recentemente foi descoberto um rombo no balanço financeiro das lojas americanas. E não foi um rombo qualquer, inicialmente descobriram 20 bilhões, posteriormente esse valor aumentou para 40 bilhões. Sendo assim, a empresa, por não ter condições de pagar essa dívida nem que liquide todo o seu patrimônio, ela teve que pedir uma recuperação judicial. E por esse e por outros tantos motivos, empresas de varejo não entrarão na carteira 515. Isso porque eu vejo o varejo como tendo nenhum diferencial competitivo, uma margem baixíssima e um negócio que é historicamente mal visto como ação no Brasil. E ainda assim não quer dizer que porque as ações caíram 97% que elas irão se recuperar. E hoje eu vejo alguns especuladores comprando várias ações porque acreditam que após a recuperação judicial essas ações irão disparar. Mas eu vejo um grande problema nessa estratégia. O primeiro problema é que uma empresa que fraudou o seu balanço financeiro não apresenta mais nenhuma credibilidade para uma possível recuperação judicial. O outro é que, ao alocar o seu capital numa aposta muito especulativa, você está deixando várias oportunidades de lado, é o custo do capital. Afinal, se esse capital que está sendo alocado na Americanas for destinado simplesmente para colocar em um Tesouro Selic, ele irá render imediatamente 13,75% ao ano. E hoje há diversas oportunidades na Bolsa Brasileira, não só na Bolsa Brasileira como na Bolsa Internacional, que esse capital pode ser muito bem alocado. Taesa a R$ 34,00, Bradesco a R$ 14,00, entre outras diversas empresas que estão estupidamente baratas. Tanto é que no último episódio do 515 foi resgatado 20% da reserva de oportunidade para investir nessas empresas. Então você deve pensar como um investidor consciente e não fazer apostas. Afinal, o mercado financeiro no longo prazo premia os investidores e expulsa os especuladores. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vânio Bosco, sou investidor profissional e criador do Vânio Invest. E antes de mais nada eu quero dizer que nenhum ativo que eu citar nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda. São apenas exemplos que eu utilizo na minha carteira pessoal para te inspirar e te provar que é possível sim criar patrimônio utilizando a Bolsa de Valores como veículo para tal. Recentemente eu resgatei 20% da reserva de oportunidade para investir em ações brasileiras que estavam muito descontadas. E após o último episódio onde eu comprei essas ações, a Bolsa vem se recuperando bastante, onde fechou recentemente em 112 mil pontos. E essas ações que eu comprei vêm se recuperando bastante e as que eu comprei lá embaixo vêm rendendo ainda mais, fazendo com que nesse episódio de hoje eu destine grande parte do capital para reposição da reserva de oportunidade e para ativos no exterior. Isso faz parte da estratégia de balanceamento da carteira. E ainda assim, no primeiro mês de janeiro, a carteira do 515 vai bater um novo recorde de dividendos. Afinal, o que eu vejo ser importante para o longo prazo para alcançar a independência financeira é a renda passiva recebida no período. Afinal, é essa renda gerada que vai conseguir me aposentar ou nos aposentar daqui a alguns anos. E por isso que nesses momentos de baixa da bolsa, eu acredito que é muito importante focar na renda passiva, porque com os preços das ações dos fundos imobiliários caindo, o dividend yield fica cada vez mais atrativo, fazendo que o retorno dessas ações ao longo do tempo seja muito superior. Imagine o seguinte, se Taesa a R$ 42,00 pagava R$ 1,00 ao ano de dividendos, agora a R$ 35,00 ela continuará pagando esses mesmos dividendos ou até dividendos superiores, uma vez que o lucro por ação vem subindo bastante nos últimos tempos. Então, cada vez essas empresas ficam mais baratas, elas ficam mais atrativas. E nesse momento, a queda do preço das ações é uma oportunidade e não uma cilada, ao contrário do que acontece com lojas americanas, que a ação caiu 97%, mas nesse momento eu não ouso especular com nenhuma ação. Então vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar os ativos que foram comprados nesse 24º episódio do 515. Estou aqui na planilha da carteira 515 e como vocês podem perceber, após a última compra, onde eu resgatei reserva de oportunidade para comprar única e exclusivamente ativos brasileiros, a bolsa vem se recuperando bastante, recentemente fechou em 112 mil pontos e mostra que a estratégia mais uma vez funciona.
Afinal, aquela grande rentabilidade negativa está diminuindo bastante agora nesse período, onde as ações de dividendo estão apenas 1,25% negativas e as de dividendo estão 2,78% negativas. Enquanto no último episódio todos os ativos estavam negativos nessas duas classes de ativos, agora Itaúsa, B3, Banco do Brasil, Banrisul e SLC Agrícola estão positivas. E por essa recuperação nesse período, as ações de dividendo e de crescimento estão levemente acima da distribuição esperadas e por esse motivo não será comprado ações dessas classes de ativos nesse episódio. Por sua vez, a carteira está bastante desbalanceada para o lado dos ativos do exterior, porque como no último episódio foi feita uma grande compra em ações brasileiras e o dólar vem caindo recentemente, a carteira está desbalanceada. Por esse motivo eu vou comprar grande parte de ativos do exterior nesse episódio. Os fundos imobiliários de tijolo e de papel estão muito próximos da distribuição esperada e com aquela rentabilidade comum. Os fundos de papel vêm diminuindo aquela rentabilidade negativa, isso porque eu coloco junto ao preço médio o valor dos dividendos recebidos, porque eu acredito que como o valor do dividendo sai do fluxo de caixa dessa empresa e o fluxo de caixa está intrínseco no valor do ativo, esse valor deve ser diminuído do preço médio da ação. E por mais que eu olhe bastante o preço do fundo imobiliário no momento da compra, eu não acredito que esse ativo deve ser colocado para a rentabilidade da carteira cotizada. Afinal, eu vejo os fundos imobiliários como ativos geradores de renda, ativos que vão pagar aqueles dividendos previsíveis e mensais. E a carteira 515 também, quando alcançar o seu objetivo e for direcionada para única e exclusivamente geração de caixa para a renda passiva para a minha aposentadoria, ela será composta grande parte por bons fundos imobiliários. Afinal, além desses ativos pagarem dividendos isentos de imposto de renda, eles ainda possuem uma previsibilidade mensal de recebimento desses dividendos. E o caixa em Tesouro Selic está bastante fora da distribuição esperada, isso porque ele foi queimado no último episódio e agora eu vou começar a repor esse caixa de oportunidade lentamente nos próximos episódios. E como vocês podem perceber aqui nos dividendos de 2023, já foi recebido R$ 31,90 de dividendos no mês de janeiro. E ainda falta o BTL11 pagar dividendos e Taesa, que vai pagar uma grande quantidade de dividendos nesse mês de janeiro, fazendo com que esse seja mais um recorde de recebimentos de renda passiva da carteira 515. Eu acredito que por isso, em 3 meses, a carteira 515 vai alcançar novamente aqueles R$100 que eu venho fazendo a margem de recebimento em períodos mensais. E aqui o gráfico de dividendos em 2022 e estou dando continuidade no gráfico de dividendos em 2023 e depois eu vou fazer um compilado desses dois gráficos para vocês conseguirem perceber a tendência sempre crescente de recebimento de renda passiva sempre que há o aporte periódico e o reinvestimento dos dividendos já recebidos. Então vamos para o Home Broker que eu vou mostrar as compras que foram realizadas nesse período. Estou aqui na página inicial da Rico. Como vocês podem perceber, hoje há um total de R$ 11.930,44 na carteira 515, sendo R$ 11.398,42 da carteira já investido e o saldo em conta de R$ 532,02, sendo R$ 500 do aporte e R$ 32,02 dos dividendos recebidos desde o último episódio. Em primeiro lugar, eu vou começar repondo levemente a reserva de oportunidade, comprando um pouco de Tesouro Selic 2029. Vani, por que você não vai comprar o Tesouro Selic 2027? Eu não vou comprar o Tesouro Selic 2027 porque agora, como a plataforma disponibiliza o Tesouro Selic 2029, há um spread levemente superior de rentabilidade nesse Tesouro Selic que está um pouco mais recente. Então também, como é possível no momento do resgate jogar o imposto de renda um pouco mais para frente, devido à data de vencimento desse, eu vou começar a comprar Tesouro Selic 2029. E eu vou comprar apenas 0,01 cota correspondente a R$ 125,83. Boto em continuar, vou colocar aqui a assinatura eletrônica e já foi imediatamente executado. E agora eu vou para o Home Broker para comprar os ativos de renda variável. Estou aqui no Home Broker e nesse primeiro momento eu vou comprar ativos internacionais, como falado no início do vídeo. E eu vou comprar uma cota do IVVB11, que é o ETF que replica o índice S&P 500, que são as 500 empresas maiores da bolsa norte-americana.
Eu coloco aqui a mercado, assinatura eletrônica, eu vou comprar apenas uma cota, vem caindo hoje um pouco e já vai ser imediatamente executado. Eu friso bastante deixar 25% na carteira 500 em 15, porque eu acredito piamente que a moeda brasileira estará cada vez mais desvalorizada frente ao dólar. E são muito interessantes esses ativos brasileiros que replicam índices internacionais como o IVVB11, o NASD11 ou até o ALUG11, porque esses ETFs trazem duas correlações. Primeiro, das empresas que compõem o índice e segundo, do próprio dólar. Então, cada vez mais o real perder poder de compra correlacionado ao dólar, mais esses ativos, o IVVB11, o NASD11, o ALUG11, esses ETFs que replicam índices internacionais, mais eles terão valorização. Isso porque é embutido nesses ativos o spread do dólar. E como o risco país, o risco Brasil está cada vez mais alto, hoje ainda está sendo especulado sobre uma moeda que unifique Brasil e Argentina, isso pode trazer uma importação de inflação ao Brasil, fazendo cada vez mais o real perder poder de compra. E é por isso que é cada vez mais interessante termos ativos na carteira que se correlacionem com o dólar e tragam rentabilidade. E não, eu não acho interessante comprar dólar e deixar em casa, afinal o próprio dólar também sofre o poder da inflação. Então os ativos correlacionados ao dólar, eles também estão sendo correlacionados com a inflação norte-americana. Afinal, o IVVB11, o S&P 500, eles possuem as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana e essas empresas conseguem, no longo prazo, repassar a inflação dos próprios Estados Unidos. Em segundo lugar, eu vou comprar fundos imobiliários de papel e de tijolo. Em primeiro lugar aqui o Risa Terrax, que é um ótimo ativo, afinal eu vejo o Brasil muito dependente do setor agro e o Risa Terrax ele possui várias fazendas, silos, enfim, diversos ativos correlacionados ao agronegócio que ainda possuem contratos indexados à inflação de longo prazo. Eu vou comprar aqui apenas uma cota, vem caindo hoje um pouco, já foi imediatamente executado, além de pagar ótimos dividendos mensais. Em segundo lugar, eu vou colocar um novo ativo na carteira, o KNSC11. É um fundo imobiliário de papel da Kinea. Para mim, a Kinea e a Credit Suisse são as melhores gestoras do Brasil. Eu vou comprar uma cota apenas e já foi imediatamente executado. Os fundos imobiliários de papel eles são correlacionados a dívidas imobiliárias e conseguem repassar a inflação mês após mês. E é por isso que é muito importante ter esses ativos na carteira para conseguir se proteger da inflação que pode vir no longo prazo. Ainda assim, dentro dessa classe de ativo, é interessante que tenhamos uma boa diversificação. Afinal, com a diversificação, é possível diminuir o risco não sistemático da carteira e é por isso que hoje eu venho colocar mais um novo ativo na carteira 515, que é o KNSC11. E essas foram as compras que eu realizei na carteira 515 no 24º episódio. E assim completamos o primeiro ano da série, ainda faltam mais 14. Porém a estratégia vem dando certo e trará ótimos frutos no longo prazo. E essas foram as compras que eu realizei no 24º episódio do 500 em 15. Hoje a série completa um ano e nesse período já foi acumulado quase R$12 mil dos aportes realizados, porém a carteira encontra-se levemente negativa. No entanto, os dividendos recebidos nesses 12 meses até então foram de R$ 240,87. Eu acredito piamente que no segundo ano da série esse valor será no mínimo o triplo. Afinal, se aproveitando dos juros compostos e no momento que eu vejo a bolsa estupidamente barata, esses dividendos tendem a se correlacionar com os preços das ações e valorizarem bastante ao longo deste ano. Afinal, as empresas continuam mantendo a sua lucratividade e os preços estão cada vez mais atrativos. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, é um prazer tê-lo aqui novamente. Não esquece de curtir o vídeo, inscrever nesse canal e mandar para aquela pessoa que você quer inspirar a investir também. Ou até para aquele seu amigo que quer especular com ações de Americanas. Até o próximo episódio do 500 em 15. Meu nome é Vani Bosley e esse é o Vani Invest.